Seu nome completo? Alveri de Carvalho Lopes. Então, Alveri, o senhor é amigo próximo, parente ou inimigo de seu Holger Kahn? Não. Só essa relação com ele? Vizinho. Vizinho, você não tem relação próxima? Não. Um vizinho. Se ajudamos mutuamente, mas somos vizinhos. Se ajuntaram no processo de colocar fotos de família, reuniões familiares, mostra uma amizade íntima. É de vizinho. Mas vocês se visitam, então. Tá. De vizinho. O senhor sabe alguma coisa sobre esse fato, dia 31 de dezembro de 2019, em que o seu Holger teria ameaçado, agredido a dona Sandra Kahn? Não. Eu recebi o Holger lá em casa, às 6 horas da tarde, depois que o Alexandre tirou ele do presídio. Foi um fato totalmente que aconteceu de manhã, e ele chegou lá em casa como eu estava, vestido com um short e uma camisa até rasgada. Eu peguei umas roupas lá e tomou banho e trocou de roupa lá em casa. E aí dali o Alexandre levou ele para a casa dele porque ele estava muito abalado. Porque ele estava trabalhando e não sabia dos fatos que estavam acontecendo. As coisas todas aconteceram sem ele saber. Aí ele pediu que não precisava de algemar, isso ele me falou depois. Não precisava de algemar ele porque ele não sabia do que estava acontecendo. E alguém que falasse a língua dele. Pegaram ele, algemaram e levaram ele. Isso ele me contou depois. Mas eu recebi ele lá em casa no dia 31, dei a roupa para ele vestir. Ele chegou lá de chinelo e meu filho deu um tênis, eu arrumei uma calça, uma camisa e ele trocou de roupa. Dia 31 de dezembro. Foi o que aconteceu nesse dia. E eu fiquei sabendo. Aí eu entrei em contato com a Sandra. Telefonei para ela, perguntando para ela o que a gente podia fazer. Aí ela disse que só falava comigo no outro dia. Aí no outro dia a gente falou para saber o que ele podia pegar de roupa, o que ela podia dar para ele poder sobreviver, né? E eles tinham 2 motos, a caminhonete e tudo, e ele ia ficar a pé. Aí eu pedi para ela e ela consentiu. Não, uma moto eu cedo para ele. Aí a gente buscou essa moto lá no dia seguinte. E ele ficou com a moto para poder andar. Sei assim o fato como que tu gostaria que eu colocasse. Porque o que aconteceu está tão vivo na minha... Eu vi ele lá no dia 31, chegar no portão com aquelas roupas assim. Eu achei que ele fosse... Eu não sabia de nada. Porque a convivência era tão pacífica entre eles que nem vizinho se percebia ele ter essa relação grotesca com ela, da qual a senhora me falou. Eu não tinha esse conhecimento disso. Imagina que vizinho, nós não era próximo assim, vizinhos próximos, 1000 metros de distância. Mas o dia a dia, a gente fazia parte de festinha do bairro, né? Ali tem uma área rural, mas tem uma igreja onde as pessoas se encontram. E ele com ela junto lá, tu vai imaginar que algo acontece? Combinou no dia 31 que a gente ficou sabendo. Vai a promotora fazer umas perguntas. Não, desculpa, a defesa. A doutora defensora vai fazer umas perguntas para o senhor, tá bom? Pela defesa. Seu Alveri, como era a comunicação do senhor com o senhor Holger? Com um telefone celular. Tradutor, né? Tradutor de celular. E assim, com o tradutor do celular, e quando ele queria falar, a interlocutora era a Sandra, porque ela falava português. O senhor fala inglês também? Oi? O senhor fala inglês também? Bom dia e boa tarde. Certo. Como é que o senhor Holger consegue se comunicar bem em português? Olha,
Eu ainda, o diálogo, é como eu te falei, tem que ser pelo telefone. O tradutor, porque nós temos palavras no nosso vocabulário que ele não consegue. Não consegue assimilar. O senhor, então, era amigo do casal. Eu sou vizinho do casal. Eu sou vizinho deles desde que eles foram morar lá, porque eu já morava ali. E o meu filho trabalhava numa empresa que fazia conserto de máquinas e vendia máquinas. E aí conheceu ele. E aí, esse conhecimento, olha, tem um senhor ali que precisa de ajuda. Nós, como sempre, temos essa parte de trocar ajuda. Na área rural é assim. Não sei se vocês têm conhecimento. Mas lá um ajuda o outro. E sempre fazia parte, imagina, o casal estava sempre junto. E a Sandra chegou uma vez a estar na sua casa sozinha? Ela esteve lá em casa sozinha, umas 2 oportunidades, falando com a minha esposa. O senhor teve conhecimento se alguma dessas oportunidades ela falou com a sua esposa ou com o senhor sobre o relacionamento dela com o Roger, se ela fez alguma reclamação? Ela chegou lá falando com a minha esposa, mas não falando de reclamando, ela estava um pouco cabisbaixa. Mas ela sempre levava assim os problemas. O meu irmão vai vir. Ela tinha um irmão que tinha doença no coração. E até morreu há 3 anos, 4 anos atrás. 3 anos atrás ele morreu. E aí, quando ele vinha de Santa Catarina, lá na casa dela, ele ia lá em casa junto com ela. E aí a gente conversava. Ele morreu com 28 anos. Então a gente pensava que ela estava cabisbaixa por causa disso. A irmã dela também tinha problema de saúde. E aí a irmã e outro irmão dela com um problema de saúde também. Tá. Mas alguma vez ela reclamou diretamente da situação dela com o Roger ou pediu ajuda para vocês entenderem Eu alguma ouvisse, situação? não. E essa esposa tenha lhe falado ou Não. ficou assim, A minha esposa não me falou, não me comentou. Nos últimos dias, ali para o dia 20 de dezembro, ela disse assim, a Sandra e o Rogan parece que estão... A Sandra está meia diferente. Foi essa a expressão que ela me disse. A Sandra está diferente. Aí eu digo, isso é normal, chega final de ano, às vezes as pessoas têm sentimento da família. E aí a gente fica realmente. Eu sou assim. Por isso que eu comentei com ela, olha, a família e mora em Santa Catarina, ela não gostava assim muito de sair sem ele, sem o Rogan. Ela fazia questão que ele fosse, sozinha ela não ia, ela não queria ir. O senhor tinha conhecimento ou alguma vez teve essa percepção de que o Roger fosse violento ou ameaçasse ela, ou se comportasse de alguma forma estranha com a Sandra? Ele tem um jeito de falar assim, as minhas mulheres. Então ele se referia, por exemplo, quando ele estava lá em casa, era a mulher dele, a minha esposa, as minhas mulheres, nesse sentido assim de carinho. Eu via isso com uma forma carinhosa. Mas você teve alguma notícia de ameaça, de violência? Não. Nem percepção nesse sentido? Não. E mesmo quando estava lá trabalhando, que a gente ajudou ele a trocar o telhado da casa, normal, convivência normal, estava eu e a minha esposa, ele e a Sandra, trabalhando para poder fazer a casa que o vento tinha levantado. A sua esposa, pelo que entendi, era mais próxima da Sandra, é isso? É natural, né? Sim. É natural, né? Tá. A proximidade dela, para a conversa delas. Como é que elas se falavam? Você sabe se elas se falavam por telefone, por mensagem? Não, por telefone não. Não? Só pessoalmente? Pessoalmente, a Sandra ia lá, ou às vezes nós ia lá na casa dela, quando tinha alguma coisa para fazer, algum trabalho, até convidava para a gente jantar, a gente ia lá jantar. Eles vinham lá em casa quando não tinha
passando a pé, eles chegavam lá em casa, aí chegavam lá, às vezes estava na hora do almoço, eles almoçavam. Isso aí é interior. Mesmo aqui, a gente fala tão próximo da cidade, mas lá na área rural ele funciona assim. O senhor referiu depois da prisão, o senhor telefonou para a Sandra e perguntou como podia ajudar, certo? Sim. Para que número o senhor telefonou, o senhor recorda? Eu tenho o número, eu posso ver aqui no meu telefone? Não, eu quero saber assim, se era o número da Sandra, era o número de casa, era o número deles. Era o número da Sandra e do Rogan. Eles tinham um número em comum, é isso? Sim, ela usava o telefone. Ela tinha acesso a esse telefone. Sim, o telefone ficava com ela. Tanto que ela podia me ligar a hora que... o Rogan quer falar contigo. Ela chegava a ligar para vocês também. Ligava. Quando precisava de alguma coisa, ela ligava. Aí que se ela tivesse algum problema, nós éramos próximos dos dois, não só de um. Nada mais. Só é público? Sim, boa tarde. Quanto tempo... Pode continuar? Certo. Há quanto tempo o senhor era vizinho do casal, da Sandra e do... E eles se mudaram para lá em 2009. 2009 foi por aí. 2009. É. Tá. E a sua esposa também se dava bem com ele, conversava com ele? Não é conversa, né? Porque com ele, a gente conversava com a Sandra, porque ele tem dificuldade para entender. Tá. Conversavam com o Sr. Ruger, a Sandra intermediava. Intermediava a conversa. Ela que traduzia. É como eu digo. Quando ela estava, aí era o telefone. Aí usava um tradutor. Um tradutor do telefone. Qual é? Eu tenho vários diálogos aqui com ele. Mas o senhor lembra o que vocês usavam? Posso pegar? Só o nome. O senhor lembra o nome? Tradutor, é um tradutor de alemão-português. É o Google aqui. Aqui. Tradutor. Tá bom. Sobre o fato propriamente, no dia 31, você falou que ele chegou lá, né, senhor, pedindo auxílio, enfim. O senhor conversou com a Sandra sobre esse fato, sobre o que ocorreu nesse dia? Não, é que estava com o Alexandre junto. O Alexandre foi lá, tirou ele do presídio, e aí foi junto. São telefone, pergunta, nunca conversou com ela. Eu falei com ela no dia seguinte, como eu te falei, por causa que, para saber o que ela ia fazer, roupa. Tá. Aí ela falou que podia levar a moto. Mas Que podia levar roupa, levar algumas coisas que ele podia lá. Em algum momento o senhor perguntou para ela por que foram parar todos na delegacia, o que aconteceu? Eu não... Aí é um assunto assim, como eu não via motivação de eu perguntar, eu estava tão surpreso, não respondi para ela. Eu tenho a ligação ainda dela, e a gravada. Tem ela disse assim, não deu mais. E o senhor Ruger, o senhor perguntou o que aconteceu, por que foram para a delegacia? Mesmo pelo Google aí, tá tudo eu perguntei para ele como é que ele foi parar lá, na delegacia. Aí ele disse assim, me pegaram, porque pelo tradutor eu estou te falando que me pegaram, algemaram, botaram mão para trás e botaram no caminhão e eu estava no trabalho, eu estava soldando os containers que ele tinha. A gente tinha colocado uma semana antes, 2 containers. E aí eles pegaram de dentro do container do serviço e levaram embora. E ele não sabe por que motivo? Não sabe, ele não sabe falar. As pessoas que prenderam ele não sabiam
não se comunicavam com ele. Foi a revelia. Foi a revelia. Foi a revelia. Ele mostrou a câmera que estava sendo filmada. Ó, vamos resolver isso. A câmera está ali. O que vocês querem? Uma coisa assim. A expressão que ele usou, eu não sei. Mas mostrava com a câmera para poder... Aí eles pegaram ele, botaram no intervalo. Isso aí ficou... eu não sei desvendar isso aí. Tá bom, muito obrigada pelas informações e mais. Assistente de acusação. Boa tarde, seu Alberi. Você se viu quantas vezes por semana, em média? Era aquela... Quando precisava um do outro... Na média. 1, 2 vezes por semana? Uma vez por semana, uma vez em 15 dias. Quantos quilômetros, em média, tem da sua casa da casa deles? É dentro da 1.000 metros. 1.000 metros. 500 a 1.000 metros. E o senhor consegue, dos 1.000 metros, ouvir o que se passa dentro da casa deles? Por isso que eu não respondi. Consigo ver nada, só quando eu estava lá, ou eles estavam lá em casa, que a gente tinha essa comunicação e que eu não conseguia perceber nada entre eles. Será seu aniversário, se eu não me engano, eu não consigo agora abrir aqui certinho, mas tem uma comemoração em 2017, na qual nas fotos aparece só o Roger. A Sandra não quis ir ou ela não foi convidada? Onde ela, em comemorações assim, estavam sempre os dois juntos. Tanto em festinha, não apareceu na foto, porque não quis aparecer naquela foto. Mas ela estava lá. Se era no meu aniversário, 2017, eu estava fazendo 60 anos. 60 anos. Porque eu sou de 57. Você falou com ela no dia, né? Você viu, né? A senhora falando do dia 31 do ano de 2019, né? Isso. No outro dia, a gente falou. Você só falou ou viu ela? Foi lá vê-la? Não, a gente trocou mensagem. Mensagem? Mas não viu ela pessoalmente? Eu vi depois quando eu fui lá buscar. Quantos dias mais ou menos? Outro dia. No mesmo dia a gente foi lá. Ela, não, pode vir, Alberi, pode vir. Porque nós éramos vizinhos dos dois. Não, perfeito. Mas o senhor, então, viu ela no dia primeiro? Seria? No dia primeiro, né? O senhor viu ela pessoalmente? Domingo, vi pessoalmente. Ela levou e disse assim, aqui está o quarto, aí, tá, mas o que a gente pode pegar aqui? Ele pediu para mim, eu tenho que levar a ferramenta dele de trabalho, que ele trabalhava à distância. O computador, não, o computador não pode levar. Mas é a ferramenta de trabalho dele. Só computador? Não, 3 computadores. Ele tinha 3 computadores, um central e 2 auxiliares. Isso eu fiquei sabendo depois, né? Que ele falou para mim depois. Eu vi os 3 computadores na mesa, no gabinete dele lá. O gabinete dele é assim e a cama dele é aqui. Aí ele queria também um balde. Tinha um balde. Ele mostrou o tamanho assim do balde. E esse balde, onde é que está? Ela, não sei. Não tem balde aqui. Mas você falou que ele havia me relatar que ele estava soldando alguma coisa no container na hora da prisão dele, né? Que horas mais ou menos ele falou que isso teria acontecido? Na hora que eles foram lá, de manhã. Falou mais ou menos no horário da manhã? Meio da manhã, final da manhã, início da manhã. Ele não lhe relatou, não me contou isso? Não, assim, exatamente o horário, não, mas foi de manhã. Porque levaram ele para a delegacia. Sim, não, mas ele não lhe falou. Não, horário exato não. Horário bem exato. Só uma pergunta. O seu Roger acontecia de vir sozinho lá na sua casa? Ele foi uma vez em casa. E a dona Sandra, ela ia sozinha? Foi sozinha 2 vezes lá em casa, que eu tenho certeza que eu estava em casa. Eu vi ela lá. Um dia ela estava esperando uma pessoa que ia chegar e ela queria falar com ela e aí ficou lá em casa. Falando com a minha esposa, disse que queria falar com ela. Muito obrigada, seu Alberi. Uma boa tarde. Eu vou complementar só a questão dessa presença dela na casa. Seu Alberi,
Tem uma foto, posso juntar no processo, vocês querem que mostre? O senhor sabe dizer, não sei se quer que mostre. Se o senhor puder mostrar ali na câmera, o senhor sabe identificar que ocasião é essa? Essa ocasião deve ser uma reunião de mulheres aqui, porque está a minha esposa está aqui. Mas você sabe quando foi isso? Sandra está aqui. Você sabe quando foi isso? Quando foi? Onde foi e quando foi, o senhor sabe? Não. Tá, é algum aniversário delas ali, porque tá a Rosane, que está aqui fora, a Sandra, a minha outra vizinha e a... Não me lembro o nome de todas aqui, né? Mas, da Sandra, a Não, Rosane. tudo bem, não precisa identificar todo mundo, mas cada pessoa. O dia eu não tenho... O dia e o evento eu não sei, porque era só mulher que tinha ali. Da Rosane Paz é a sua... A Rosane Paz é uma senhora que está ali. Eu também é vizinha nossa. Era vizinha lá. Eu vou juntar. Só vou apresentar aqui, mas a senhora vai juntar, né, nos áudios. Só uma foto. Aniversário da Rosane. Aniversário de Rosane, que disse? Aniversário de nossa grande amiga Rosane Camargo. Então a minha esposa. Eu dei com essa ali entre as mulheres assim. Aniversário de Rosane. Então, muito obrigada. Então, seu Berício está liberado. Uma boa tarde.